Bom, eu vou falar um pouco sobre como que funciona o cérebro, ok? E a primeira coisa que eu vou explicar para vocês é sobre a sinapse, tá? O que é a sinapse? Vocês estão vendo aqui a foto de um neurônio, tá ok? Então, nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios no cérebro. Os neurônios transmitem um sinal elétrico na parte do fiozinho aqui, ó. Ele sai daqui e vai transmitindo eletricamente, e entre um neurônio e outro, ele é transmitido quimicamente. Então, esses sinais químicos, tá, são chamados de neurotransmissores. E a dopamina é um neurotransmissor que está ligado ao sistema de recompensa cerebral, que dá aquela sensação de prazer e euforia. Então, quando as pessoas usam droga e outras coisas, eles pornografia, né, sexo, libera a dopamina, ok? Então, aqui tem uma visão do córtex pré-frontal, né, que é isso aqui, tem o núcleo accumbens, e nós vamos ver aqui duas coisas importantes, que é o hipotálamo e esqueci o nome, depois nós vamos ver aqui. Então, a função do sistema de recompensa é liberar neurotransmissor de prazer, que é a dopamina, em seu cérebro. E quando você come uma comida saborosa, vê um filme bom, você dá um beijo, etc., você libera a dopamina. Normalmente é um sistema bom, não tem nada de errado, e a dopamina, ela acaba vindo principalmente aqui no córtex pré-frontal, na parte aqui na frente, que funciona a função executiva do cérebro. Vou explicar depois o que é isso. Então, a cocaína, drogas viciantes, pornografia, liberam uma quantidade excessiva de dopamina, inundando o cérebro dessa droga, e isso gera fortes impulsos para continuar bombando a dopamina e gerando prazer. É aquela coisa que te produz, te dá um prazer, e você quer mais, e você quer repetir a dose. É algo extremamente viciante. Então, aqui você vê do lado esquerdo, né, tipicamente, a reação quando você come uma comida boa. Então, a dopamina, ela vai para um sentido, vai para o outro, então, ela é liberada, né, normalmente, quando ela tem uma reação, né, comida, filmes, etc. E aqui à direita é o que acontece quando você ingere a cocaína. A cocaína, além de liberar uma quantidade maior de dopamina, a própria cocaína acaba também bloqueando a passagem da dopamina. Ok? Então, essas vermelhinhas são as cocaínas que vão entupindo, vamos dizer assim, e impede a captação, então, da dopamina. E aí vai acumulando uma quantidade muito grande de dopamina. Ok? A paixão, ela é considerada como uma compulsão. Quando se tem uma paixão, isso mexe com o sistema dopaminérgico,
o sistema de recompensa do cérebro. E isso vira uma compulsão. Uma pessoa ama a mulher e os filhos, mas larga tudo por causa da paixão. Então, eu já vi casos, por exemplo, eu estudei num seminário lá em Londrina, onde o diretor do seminário se apaixonou por uma aluna. E o diretor e a aluna, né, quando deu férias, os dois fugiram e foram morar numa casa lá no interior do Paraná. E aí, uma hora, a dopamina diminui. E aí, quando a dopamina diminui, o raciocínio volta e a pessoa vê que ela fez besteira. E esse diretor, então, caiu em si e largou a aluna e voltou para casa. Quando ele fez isso, a aluna não aguentou e ela se suicidou, deu um tiro na cabeça e morreu, né? E quando nós voltamos para o seminário, então, nós soubemos dessa notícia. Então, a pessoa, quando está sob o efeito da paixão, ela perde todo o controle. A compulsão, o vício, afeta a função executiva do cérebro. O que é a função executiva do cérebro? A função executiva controla decisões, planejamento, raciocínio, autocontrole. É tudo feito aqui no córtex pré-frontal. Então, a pornografia, ela vicia, ela vira uma compulsão e você não tem mais controle de si. É como se o computador te controlasse em vez de você controlá-lo. Então, hoje, a pornografia, ela é considerada uma droga porque ela vicia, ela gera essa compulsão e a pessoa, então, perde o controle de si. Então, tem pessoas aí que assistem pornografia durante 7 horas direto, né? E perdem o controle. Eu sei de várias pessoas que assistem pornografia, colocam no celular e ficam direto assistindo no celular enquanto estão trabalhando. Quer dizer, meio que estão trabalhando e assistindo pornografia ao mesmo tempo. Como que funciona o sistema de recompensa cerebral? O vício vem por se adaptar a uma dose, então a tolerância. O que é essa tolerância? Quando você toma, por exemplo, o álcool, né? Você vai tomar, a primeira vez é muito forte, e você se embriaga com poucas doses, né, de álcool. Mas à medida que você vai tomando, o seu corpo vai tolerando doses maiores. Então, para sentir o mesmo prazer, você necessita cada vez de uma dose maior. Por exemplo, a primeira dose de cocaína, você sobe nas alturas, mas aí, dali uma semana, 2, você vai precisar de uma dose maior para ter a mesma sensação de prazer. Deixa eu fechar esse quadrinho aqui. Ok, então o teu corpo vai tendo uma tolerância. E essa tolerância é o seguinte: cada vez você precisa de mais droga para sentir o mesmo prazer. E é isso que acontece com a pornografia. A primeira vez que o cara assiste a pornografia, ele fica, né, todo doido lá, excitado, mas com o tempo ele vai tendo uma tolerância e cada vez mais ele vai precisando mais pornografia para ter o mesmo prazer. O excesso de dopamina no cérebro está ligado a doenças mentais como esquizofrenia, perda de memória, TDAH, que é
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, toque, transtorno obsessivo compulsivo, fobias sociais. Então, se você for lá na Cracolândia, você vai ver uns caras lá meio doido, assim, esquizofrênico. O que é isso? A gente fala que fritou o cérebro. Na verdade, o excesso de dopamina no cérebro gerou, então, a esquizofrenia, tá? O efeito Coolidge, ex-presidente Calvin Coolidge, né, ele foi visitar uma fazenda e a mulher chegou ao galinheiro e ela notou que um galo estava acasalando com muita frequência. Ela perguntou ao atendente com que frequência isso acontecia e ele respondeu, né, dúzia de vezes por dia, quer dizer, várias vezes por dia. E aí a senhora Coolidge disse, diga ao presidente quando ele passar. Ao ser informado, o presidente então perguntou, essa galinha, esse galo aí, é com a mesma galinha todas as vezes? Aí a resposta foi, oh não, senhor presidente, é uma galinha diferente a cada vez. Aí o presidente disse à senhora Coolidge, diga isso à senhora Coolidge. Então, o efeito Coolidge, vocês vão entender, é o seguinte: fizeram um experimento com ratos e seguiu o seguinte protocolo. Um rato macho foi colocado em uma grande caixa fechada com 4 ou 5 ratas no cio. Ele imediatamente começou a acasalar com todas as ratas repetidamente até ficar exausto. As fêmeas continuaram cutucando e lambendo, mas ele não respondeu. Quando uma fêmea nova foi introduzida na caixa, ele ficou alerta e começou a acasalar novamente com a nova fêmea. O efeito Coolidge é o fenômeno observado nos mamíferos, no qual o macho exibe interesse sexual renovado se apresentado a novas parceiras. Então, o que acontece? Os picos de dopamina pelas novas mulheres e cenas pornô. Então, o fácil acesso ao material pornográfico, cada vez os níveis de dopamina caem. A pessoa busca novos vídeos, novos tipos de pornografia. Isso traz a novidade e aumenta os níveis de neurotransmissores dopamina. Imagine isso durante horas e horas, gerando um alto nível de prazer. O vício vem dessa expectativa de prazer e repetição do sistema de recompensa que é gerada pelas centenas de cenas e vídeos que apresentam sempre uma novidade, uma nova mulher, uma nova cena. Então, o que acontece? O efeito Coolidge é que você vai clicando, vai buscando, cada vez que você vai perdendo, né, o pico da dopamina, você procura novas cenas e o pico sobe lá em cima e vai assim por diante. Ok? Vocês entenderam? Então, esse é o efeito Coolidge, à medida que aparecem novas mulheres. Por isso que a pessoa, ela gosta de ter mulheres novas, vai atrás de novas experiências, etc. e tal, para ter picos maiores, tá? O cérebro humano. Então, o que é interessante vocês entenderem é o seguinte, vamos dividir o cérebro aqui, ó, né? Passar uma linha aí vermelha. Então, aqui na frente, você tem o córtex pré-frontal, a função executiva do cérebro, onde você toma decisões, raciocínio, prioridades, autocontrole, tudo acontece aqui no córtex, principalmente, né? No córtex pré-frontal. E na parte de baixo é o sistema límbico, que basicamente eu vou falar que é o hipocampo, a amígdala,
Tem a amígdala da garganta, mas essa amígdala não é aqui no cérebro, e tem o núcleo accumbens. Então, o córtex pré-frontal é a função executiva do cérebro que controla decisões, planejamento, raciocínio, autocontrole, etc. O hipocampo é essa parte do seu cérebro que controla a memória de trabalho ou de curto prazo, e em memória, né, de longo prazo, armazenando em várias regiões do cérebro. O hipocampo aqui é mais a memória de trabalho, mas ela vai armazenando em outras áreas a memória de longo prazo, ok? E a memória, ela não é armazenada num único lugar, ela é armazenada em várias regiões do seu cérebro. A amígdala, então, ela trabalha associada ao hipocampo. É a central de sobrevivência, é o sistema de alerta precoce. Há mais conexões que vão da amígdala ao córtex pré-frontal. Então, o sentido da amígdala para o córtex pré-frontal, há mais conexão saindo daqui para cá do que vindo daqui para cá. Então, isso significa que a amígdala sempre ganhará a batalha. Quer dizer, não é sempre, mas na maioria das vezes ela acaba ganhando, porque é mais conexões indo para o córtex pré-frontal, influenciando as decisões, né? Então, medo, raiva, desejos sexuais, os quais têm a sua origem na amígdala. Então, quando você vê uma cobra, você automaticamente aciona a amígdala, que afeta o seu raciocínio. Você já sente medo e quer sair correndo, ou você paralisa. Então, a amígdala é essa central de sobrevivência que diz perigo, perigo, né? Mas ela também origina esses sentimentos de raiva, né, e desejos sexuais, ok? Uma vez que a reação de medo às memórias traumáticas, especialmente as sexuais, são gravadas na amígdala, associada, né? A amígdala e hipocampo, elas tendem a prender a mente e o corpo em um padrão recorrente de excitação. Temos uma grande dificuldade em controlar uma amígdala excitada. O notável neurocientista Joseph Letux, autor do livro O Cérebro Emocional, afirma que todas as fortes lembranças emocionais são neurobiologicamente indeléveis. O que é isso? Não se pode apagar. Então, essas memórias são registradas no cérebro, e essas memórias não se apagam, ok? Porém, se permitirmos que o trabalho do Espírito Santo ocorra profundamente em nossas vidas, nossos cérebros podem ser mudados. Quero destacar o fato de que esse processo não ocorrerá em uma única oração ou experiência cristã. Isso só pode ocorrer através da renovação de nossa mente. Semelhante a uma vítima de acidente vascular cerebral, parte do cérebro danificada. Então, quando danifica uma parte do cérebro, né, o viciado tem que recriar partes do cérebro. O cérebro recria novos links que recria e fazem a função da parte danificada. Isso é a renovação da sua mente. Então, às vezes, você, né, sofre um acidente e danifica uma área do cérebro. Eles comprovaram que o cérebro, ele tem uma plasticidade muito grande, e ele vai criar em outra área do cérebro, restaurar a função
que ele perdeu numa área do cérebro. Então, o viciado acaba gerando como se uma danificação do cérebro, que na verdade são caminhos neurais muito fortes, e você vai ter que recriar uma outra área do cérebro para que você não seja controlada pelo vício, né? O primeiro passo é enfrentar a dor. Você experimentará inicialmente um maior nível de dor, porque durante anos você tem usado o vício, que é a droga, sexo, etc., para atenuar a dor interior. Então, basicamente, as drogas, pornografia, sexo, eles são utilizados como remédio para atenuar a dor, né, do trauma, da ferida, alguma coisa assim. Depois de começar a entrar em contato com o que aconteceu profundamente dentro dos seus processos de pensamento, a dor vai saltar para a superfície. E então, há um processo para envolver o seu córtex pré-frontal para aumentar seu fator de senso comum, que é a razão. Porque quando uma batalha mental com o seu o sistema límbico quase sempre ganha a luta contra os poderes de raciocínio. Então, esse processo é fortalecer o seu córtex pré-frontal aqui na frente, né, para não ser mais controlado pelo sistema límbico. O núcleo accumbens. Então, o núcleo accumbens, em 2005, a revista Discovery publicou a descoberta do sistema de recompensas endógenos, que significa interno, como uma das maiores descobertas nos últimos 25 anos de pesquisa científica. O núcleo accumbens libera dopamina no cérebro que inunda a sinapse, né, os neurônios aqui, a sinapse do córtex pré-frontal. O que acontece? Quando inunda, acaba amortecendo, afetando o funcionamento do córtex pré-frontal. Isso causa os bons sentimentos de certas atividades, mas esse sistema de recompensa pode sequestrar seu cérebro. Quer dizer, ele, na verdade, controla o seu cérebro. A razão pela qual é tão significativa é o fato de que todas as drogas e comportamentos são viciantes e envolvem o núcleo accumbens. Então, como eu falei, né, a cocaína impede a recaptação da dopamina, prolongando a sua ação, né, sináptica. Então, a cocaína faz com que as dopaminas permaneçam mais tempo ali na sinapse. Por exemplo, a cocaína pode inundar o cérebro com uma sensação super alta, porque bloqueia as bombas de absorção dos receptores de dopamina do cérebro. Isso resulta em uma maré de dopamina na sinapse, criando um padrão, né, de disparo anormal nos neurônios. Literalmente reprograma o cérebro. As varreduras cerebrais de viciados em cocaína mostram uma redução da atividade do córtex pré-frontal. É precisamente por isso que os viciados podem tomar decisões estúpidas, né? Bom, a função executiva e o sistema límbico. Então, resumindo de uma forma simples, vamos dizer assim, a função executiva é o sistema racional de decisão e de autocontrole. Quando ele inunda de dopamina, você não vai raciocinar direito, vai tomar decisões precipitadas,
afetadas e o autocontrole, então, você perde. Então, é uma coisa que, por isso que você pode cometer erros. Por isso que uma pessoa que é viciada ou está adulterando, escondendo da mulher, uma hora o cara faz uma besteira e ele é descoberto. Sistema límbico, quando falar num sistema límbico, é um sistema que vai gerenciar as emoções e os impulsos do cérebro. Então, aqui embaixo, gerencia as emoções, é o impulso, né? E aqui, nessa parte frontal, é a parte que gerencia as decisões, planejamento e autocontrole. Então, o sistema límbico tende a controlar, né, a função executiva ou amortecer essa função executiva. E o sistema dopaminérgico, então, é o sistema de prazer e satisfação que se inicia no sistema límbico e inunda o córtex pré-frontal, afetando o funcionamento da função executiva do cérebro, quando essa inundação de dopamina, né, quando ocorre essa inundação, por causa da droga, pornografia ou sexo. Ok? Agora vamos entender, aplicar isso. Socorro, alguém roubou o meu cérebro. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Esse é o texto de Romanos 19. O Ted Roberts, que escreveu curso, chama 7 Pilares, aqui, né, que eu vou começar a dar a partir do dia 11. O Ted Roberts foi um piloto da Marinha Americana, piloto de avião a jato, e ele foi viciado em pornografia e sexo, ele se converteu, se libertou do vício, se transformou num pastor, e ele que criou esse curso, fez um curso de neurociência, e ele explica todas essas coisas nesse curso. Então, ele dá esse segundo testamento, dá esse testemunho, né? Ainda me lembro da primeira vez que li as palavras chocantes de Paulo, e pensei, esse sou eu. Aquelas palavras sucintamente descreveram as frustrações mais profundas da minha vida. Eu estava totalmente comprometida com Cristo, tentando atendê-lo com todo o meu coração, mas continuava sendo atraído por pornografia. O que há de errado comigo? Eu chorava. Eu pensava que se eu me esforçasse mais, o problema desapareceria. Mas isso só piorava as coisas, porque enquanto eu continuava tentando me controlar e me humilhava, as recaídas tornaram-se mais dolorosas e incapacitantes para a minha alma. O ponto decisivo veio quando entendi que o inferno tinha sequestrado o meu cérebro. Como Paulo, eu era literalmente um homem de mente dupla, uma guerra comigo mesmo. Deixa eu explicar a teoria da tábua rasa. As pessoas acham que quando nós nascemos como a mente totalmente limpa, tá? Como essa tábua aqui, que não tem marca nenhuma. Mas à medida que nós vamos envelhecendo, o tempo vai passando, vão surgindo marcas, né? Ranhuras e buracos, e esses pregos são as feridas, os traumas que vamos experimentando, então, na nossa vida. Então, essa teoria da tábua rasa é que você não nasce mal, ruim, você nasce neutro, e a vida, então, vai trazendo marcas e vai fazendo de você
uma pessoa com marcas, com pregos, com rachaduras, né? A vida vai marcando você. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Eu vou explicar os efeitos noéticos do pecado. O que é o noético? Todo mundo pensa no Papai Noel, mas não é. A palavra noético não vem de Noel, deriva-se da palavra grega nous, que é normalmente traduzida como mente. Então, os efeitos na mente do pecado. Os efeitos noéticos do pecado são as consequências da queda do homem na mente humana. Nossa mente está corrompida pelo pecado e nossa capacidade de pensar, raciocinar, foi afetado pela queda. O fato de sermos caídos não significa que não temos mais a capacidade de pensar, de raciocinar. O pecado, ele permeia todos os aspectos do nosso ser, corrompendo a mente e a vontade. O pecado nos coloca contra os princípios de Deus e temos que batalhar para superar essas distorções básicas da verdade de Deus. Mas pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, podemos renovar a nossa mente e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, entenda que a sua mente não é neutra, não nasce neutra. Ela tem o efeito noético do pecado. O que é esse efeito noético? É o efeito do pecado na nossa mente, né? E isso corrompe todos os aspectos da nossa mente. Então, deixa eu explicar algumas coisas para vocês que é importante. Tudo que você faz repetidas vezes gera um caminho neural no cérebro. E esse caminho neural, os pensamentos ficam automáticos. Então, por que isso acontece? Quando você vai para o trabalho e volta todo dia pelo mesmo caminho, você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, isso que você está repetindo, você gerou um caminho neural no seu cérebro, ok? E esse caminho neural, os pensamentos ficam automáticos. Aí um dia você volta para casa, você pensa, ué, como é que eu cheguei aqui? Isso aconteceu o quê? Automaticamente. Por que isso acontece? O seu cérebro toma mais de 3 bilhões de decisões por segundo, e a maioria das quais inconsciente. Então, nesse momento, você está tomando um monte de decisões inconscientes no teu cérebro. Por exemplo, você está respirando, mas respirando automaticamente, inconscientemente. Agora, façam comigo o que eu estou falando. Inspire. Agora, solta o ar. Inspire novamente. Solta o ar. Agora você tomou consciência da respiração. Mas até antes disso, você estava respirando. E um monte, só para respirar, um monte de decisões o teu cérebro está tomando para respirar, de forma inconsciente. Da mesma forma, você às vezes está mexendo o pé, está mexendo o dedo, várias decisões você está tomando de maneira inconsciente. E o que acontece? Estima-se que 90% das suas decisões
você toma diariamente, são repetitivos e de natureza inconsciente. Por isso que eu falei para vocês que é difícil a gente mudar, porque todo dia nós estamos repetindo as decisões de maneira automática. Você está no piloto automático, na maioria das vezes, o que libera o seu córtex pré-frontal para desenvolver e analisar novas situações. O que você vê? O seguinte, você vê aquele chinês que fica, tem 6, né, pratos balançando, ele vai balançando um, outro, tal, e aí o outro está caindo, ele vai balançando esse, tal, e vai até que ele vai aumentando a quantidade de pratos, chega uma hora ele não aguenta mais e cai o prato ali, né, o prato girando numa varinha. Então, o que acontece com a gente? A gente vai acumulando um monte de coisas e o teu cérebro, tudo que ele pode, ele vai colocando no automático. Então, quando você está sobrecarregado, né, você está dirigindo o carro e tal, está voltando para casa, o teu cérebro, pum, aciona o piloto automático e você dirige para casa, porque o teu cérebro está sobrecarregado e tudo que ele pode, ele vai jogando no piloto automático, ok? O Ted Roberts, ele fala que pilotar grandes distâncias sobre o mar é maçante. Porque você está lá dirigindo, é água, 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 água o tempo todo. Você não vê nada de diferente. É muito maçante. Então, o que o piloto faz? Ele liga o piloto automático e fica lá pensando outras coisas, fazendo outras coisas. E uma vez, o Ted Robbins estava com o avião e o piloto automático estava com defeito. Ele começou a perceber que o avião estava levemente se desviando da rota. Aí ele trazia o avião para a rota e soltava no piloto automático. E aí o avião começava a desviar. Ele voltava e soltava. Aí o avião desviava. E aí, né, o que você pensa? Ah, desliga o piloto automático e assume controle do avião. Só que o piloto automático estava com defeito. E aí a viagem foi super cansativa, porque o tempo todo ele tinha que corrigir, né, o piloto, ou a direção, porque o piloto automático estava com defeito. Então, o que acontece? Você tem um piloto automático no cérebro com defeito. O que é isso? É o efeito noético no seu cérebro. Ele sempre está tentando distorcer, está sempre querendo desviar você do caminho. E 90% das decisões no seu cérebro estão o quê? No piloto automático. Por isso é muito difícil a gente mudar alguma coisa, ok? E o que fazer? Quantas vezes você sai para ir ao supermercado e vai para o caminho do trabalho? Nosso piloto automático estava tentando nos ajudar, mas em vez disso acabou nos sequestrando de nosso destino desejado. Essa é uma experiência comum de alguém que está lutando com escravidões sexuais. O vício sexual é impulsionado pelo fato de você estar lidando com um cérebro sequestrado pelo piloto automático. Isso não significa que não se possa se ajudar. Ao contrário, significa que você terá que trabalhar arduamente para recalibrar e reprogramar seu cérebro. Você terá que reestruturar as conexões neurológicas do seu cérebro que estão levando você a passar sua vida nos lugares errados.
O que acontece? Vocês têm que entender que tudo que você repete acaba gerando um caminho neural. É como se você entrasse numa mata e todo dia você vai e volta pelo mesmo caminho, vai chegar uma hora que vai gerar uma trilha, e nessa trilha não vai nem nascer nada, vai ficar um caminho. O teu cérebro, tudo que você repete, você gera um caminho neural. Então, você está repetindo, 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 você gerou um caminho neural. E o vício, você significa que você gerou não só um caminho neural, mas uma autopista onde o tráfego vai aumentar ali, ok? Então, o piloto automático serve para nos ajudar, mas quando ele está com defeito, sequestra o nosso cérebro do destino desejado. Se você continua a fazer escolhas que não fazem sentido na sua vida, você repetidamente toma decisões sexuais destrutivas, elas são marcadas por um problema de sistema límbico. Então, a droga, ela mexe no sistema límbico que gera essas fortes emoções e impulsos, que aumenta o nível de dopamina, afetando, né, gerando um grande prazer e satisfação. E aí, então, você gera esse vício, né, que está principalmente localizado no sistema límbico, afetando, então, as suas decisões e raciocínio no córtex pré-frontal, na função executiva. O cérebro, ele não vem totalmente formado. Então, quando você nasce sem as conexões neurais. E seu cérebro, ele pode, assim, se formatar de diversas maneiras e gerar vários links. Então, o cérebro, ele não está totalmente desenvolvido até os 20 anos, especialmente seu córtex pré-frontal aqui, até os 20 anos não está completamente amadurecido. Por isso, o controle de impulsos e julgamentos podem faltar. Então, o adolescente, o jovem, até os 20 anos, não tem o córtex totalmente formado. Os primeiros 5 anos de crescimento são fundamentais em seu cérebro. É o que a turma chama de primeira infância, né? Os cérebros são organismos profundamente sociais. Dos 6 a 1 ano e meio, o lado direito do seu cérebro, aqui é o lado mais social, né? O lado da imagem, das artes, e aqui do lado direito é o lado mais racional, né? Então, o impacto da negligência precoce na primeira infância, que é o trauma, né, da primeira infância, sobre a forma de abuso físico, emocional, abuso sexual e negligência, molda a estrutura e o funcionamento do seu cérebro e afeta negativamente todas as etapas do desenvolvimento social, emocional e intelectual. Por exemplo, uma criança que é afetada na primeira infância, ela vai ter problemas de relacionamento emocional e intelectual. Até o desenvolvimento intelectual da criança é afetada nessa fase. Vamos dizer que cerca de 80% da formação da inteligência social, emocional e intelectual é formada na primeira infância. Então, você vai encontrar uma pessoa, assim, muito inteligente, mas que foi traumatizada na primeira infância, ela seria muito mais inteligente se não tivesse sofrido esse trauma
e vai afetar também o lado emocional e a inteligência emocional, inteligência social dessa criança, ok? Por isso é que a gente, por exemplo, os pais colocam as crianças na creche, né? Com às vezes 1 ano de idade, com 6 meses de idade, joga numa creche, coitada, essa criança, o desenvolvimento social, emocional, intelectual dela vai diminuir, ela vai ser afetada. Eu conheço um líder, né, que ele me disse que quando ele estava na creche com 5 anos de idade, 4 anos de idade, os meninos mais velhos, né, fizeram ele chupar o pipi deles quando ele tinha essa idade. E isso afetou muito o desenvolvimento social e emocional desse líder, né? Uma questão crítica: de onde vêm essas estradas neurológicas ou é, caminhos neurais, né? Como eles foram construídos? Suas famílias de origem os ensinaram a pensar, seja de forma positiva ou negativa, em reação à dor que experimentaram em suas casas. O que vocês têm que entender? Que todo dia seus pais estão repetindo os comportamentos, a maneira de falar, o jeito de tratar, e você vai aprendendo isso, porque é meio que imperceptível, mas está se repetindo as palavras, os comportamentos, todos os dias. Então, isso vai formando, né, essas estradas neurológicas, esses caminhos neurais. Se você nascesse com uma outra família, por exemplo, na Alemanha, a sua maneira de pensar, de se comportar, iria mudar. Existe uma influência genética, sim, da família que você foi gerado, mas muito do que você é formado na sua família, aonde você é criado. Então, se você fosse criado na África, é óbvio que a maneira de pensar, de se comportar, vai alterar. Você foi criado numa família na Alemanha, vai mudar também a maneira de pensar e de se comportar. Então, por quê? Porque as suas famílias de origem os ensinaram a pensar, seja de forma positiva e negativa em reação à dor que vocês experimentaram em suas casas. Eis um fato surpreendente. Você não sai de casa, você leva, né? Leva a sua casa em seu cérebro. Então, nós carregamos nossa família de origem conosco em nossos cérebros. E daí que vem o termo bíblico maldição hereditária. O vício sexual e a escravidão têm relação em anestesiar a dor familiar que a pessoa carrega em seu cérebro há anos. O que mata é que, normalmente, ele nem consegue identificar isso. É um software que baixou, né, defeituoso, que foi baixado em sua cabeça quando era criança. Ele tem vivido com isso tanto tempo que acha que é normal ter esse sentimento e pensamento. Olha, uma pessoa problemática que vai na igreja, ele chega lá, ele vai achar que os outros é que são problemas e que ele é vítima. Ele não percebe que a maneira dele pensar, sentir, se comportar é que está errado. Ele vive tantos anos dessa maneira que ele acha normal ser assim, e que anormal são os outros. Então, a pessoa não percebe mais o que é certo e errado. É como uma música no fundo nas lojas. Você nem percebe que está tocando. Mas quando você se conecta emocionalmente à música, você compra mais. A música está controlando você e você nem percebe. Olha, quando você entra numa loja de roupa, eles jogam aquelas músicas mais dancing,
Tal. Então você tá lá meio que, né, não tão animado, você entra na música, se anima, e a música mexe com você emocionalmente, e você vai se empolgando, e você compra mais. Então, a música, ela vai mexendo com as suas emoções, e você não percebe. E é a mesma coisa, né, esses caminhos neurais, né, que então, assim, as rotas neurológicas dolorosas no passado vão te controlando. Seu cérebro se torna vulnerável de outra maneira. Você pode ter crescido uma ótima família, mas seus anos de adolescência foram muito dolorosos. Pesquisas recentes têm demonstrado que os adolescentes têm cérebro muito diferentes do cérebro do adulto e criança. Você imagina que o córtex pré-frontal e as outras partes, sistema límbico, tudo, está se desenvolvendo. Só que ele não é mais, o cérebro dele não é como o de uma criança, mas também não atingiu a maturidade ainda de um adulto. Então, ele está nessa transição. Então, o cérebro dele já tem muitas coisas que funcionam como de um adulto. Mas o autocontrole, o raciocínio, o córtex pré-frontal só vai chegar nos 20, até os 25 anos, alguém disse. Então, enquanto não amadurecer totalmente, o cérebro dele está nessa transição entre um cérebro de uma criança e de um adulto. Então, ele acaba, né, seu córtex pré-frontal não está totalmente desenvolvido, reduzindo, assim, sua capacidade de controlar os impulsos. Eles experimentam níveis elevados do neurotransmissor dopamina, por isso que eles buscam emoção. A cena, um adolescente que está dirigindo uma Ferrari com freios de um kart. É uma receita para o desastre. Mais ou menos isso. Você tem uma Ferrari, que é um cérebro, só que o córtex pré-frontal ainda está como freio de kart. Não vai conseguir parar direito. Toda essa ilustração em termos sexuais e some a natureza hipersexualizada de nossa cultura. Temos uma decisão sexual a tomar na adolescência que afeta o resto da sua vida. O cérebro adolescente é imaturo para escolher. Então, você vê essa molecada hoje, adolescente, eles estão tendo relações sexuais já com 15, 16 anos, porque eles não têm ainda essa capacidade de controlar e decidir. Muitos pais têm que começar a ensinar o filho a usar camisinha, né? Porque ele tem medo que o filho engravide alguma menina. Então, estudos demonstram que o cérebro dos adolescentes forma conexões mais fortes ante o estímulo de recompensa, games, drogas e sexo. Um ponto. O nosso passado afeta significativamente o nosso presente. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata das questões sexuais. Você terá poucas condições para recomeçar sua vida até que entenda e resgate o seu passado. O que é esse resgatar o seu passado? É você se curar de traumas, de feridas, de dores que você passou no passado. E todo mundo, de alguma maneira, foi ferido. Se você olhar no seu corpo, né, fisicamente, você tem alguma cicatriz. E na alma, todo mundo tem cicatrizes. Se você teve uma infância difícil, não culpe seus pais por suas lutas. Seus pais fizeram melhor, considerando a família em que foram criados. Provavelmente o seu pai machucou você porque ele também foi machucado. Mas a maldição termina em sua geração. Se você parar de medicar a dor interior e aprender a andar em pureza diante de seu Deus e família. Ok? Então, presta atenção que eu vou explicar
como que a gente tem que lidar com vício, compulsão, várias coisas na sua vida. Todo mundo tem alguma compulsão e precisa se controlar. Então, o que que o vício gera? Ele gera uma autopista, porque você repete, 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 tanto, o cara repete tanto que ele começa o quê? A gerar não um caminho, uma trilha, mas uma autopista. Aí ele acorda de manhã, pimba, ele olhou uma mulher na TV, já veio um pensamento impuro, ele já entrou nessa autopista. Ele está dirigindo o carro, olhou uma mulher na rua, aí ele começa a ficar olhando e imaginando, já vem aqueles pensamentos pornográficos, já entrou naquela autopista. Aí chegou no trabalho, olhou para uma colega do trabalho e já vem aqueles pensamentos, entrou na autopista. Ele está em qualquer lugar, olhou, já veio um pensamento no computador e entrou na autopista. Como é que você vai fazer? O que que acontece? Tudo parte de um princípio. Você veio o primeiro impulso, você vai meio que entrar nessa autopista e você diz não. Então, quando é que você começa a sair do vício? É quando você diz não. E esse não, ele é um não intencional. Você toma intenção. Eu não quero mais isso na minha vida. Isso tem que ser intencional. Então, um viciado, ele não larga o seu vício se ele não tiver uma decisão intencional. Não, chega, eu não quero mais isso. E isso, biblicamente, nós chamamos de arrependimento. Essa coisa, quando você está indo em direção ao pecado, você para, se arrepende, fala: não, eu não quero isso na minha volta. A palavra arrependimento é você, a ideia é de você girar 180 graus, virar as costas para o pecado e caminhar em direção ao caminho de Deus, em direção à posse ao pecado. Então, arrependimento, a palavra é no grego metanoia, que é mudança de mente, ok? Que gera o quê? Uma mudança de vida. Então, esse é o processo de mudança na vida de uma pessoa. Então, se você luta com algum tipo de compulsão, né? Às vezes é comida, às vezes é, sei lá, você tem compulsão de jogar videogame ou alguma coisa, você tem que chegar e dizer até alto: não, eu não quero isso, não. E virar as costas para aquilo que é, então, esse momento não, é o momento do arrependimento, você muda de mente e isso vai te mudar de vida. Vamos entrar numa base bíblica, a história do filho pródigo. Vocês conhecem a história do filho pródigo. Já estou encerrando, viu, gente? Quem precisar sair, pode sair. O filho pródigo, então, ele pegou ali uma herança grande do pai, que normalmente só se receberia na morte do pai. E o pai chegou e falou: tudo bem, deu para ele, e ele foi para uma terra distante e começou a gastar, 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 até que ele perdeu tudo, 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 ficou sem nada e foi trabalhar num chiqueiro. E lá, quando ele estava trabalhando no chiqueiro, e Jesus usa o chiqueiro, porque se trabalha com porco, e o porco era um animal para o judeu não podia comer carne de porco, era assim um animal nojento para eles. Eles tinham uma repulsa ao porco, que não podia comer, nem chegar, os caras às vezes queriam chegar perto de um porco. Então, a ideia de chegar no porco é que ele chegou no fundo do poço, mas no fundo,
chegando a trabalhar com porco. E lá, quando ele foi trabalhar com porco, ele estava com tanta fome que ele teve até vontade de comer a comida do porco. Então, ele chegou nesse fundo de poço. Ponto-chave da mudança da vida desse filho pródigo. Qual que foi? Então, é quando em Lucas 15, 17 e 19 diz assim: então, caindo em si, esse homem caiu em si. Ele caiu em si o quê? Olha só que ele caiu em si. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O que ele caiu em si? Caiu em si que ele pecou. Não é estranho isso, gente? Olha só o que aconteceu. Vamos colocar esse ponto aqui, o ponto que ele caiu em si, ok? E vamos voltar aqui. Ele estava cheio da grana, foi gastando com prostitutas, bebidas, diversões. Pô, ele sabia que tudo isso era errado, né? Ele sabia que ele estava pecando. Bom, mas ele continuou essa vida de devassidão, foi perdendo, foi perdendo. Então, quando ele chegou, digamos que ele tinha aí 10 milhões, né, 20 milhões de reais, aí ele foi perdendo. Quando ele chegou aos 5 milhões, ele pensou, puxa, eu estou descontrolado, né? Acho que eu tenho que parar. Mas ele continuou e foi perdendo, perdendo, perdendo. Aí, quando ele chegou a 1 milhão, ele deve ter parado para pensar assim: puxa vida, né? Se eu não mudar de vida, o negócio, eu vou ficar sem dinheiro. Mas ele estava tão descontrolado que ele foi perdendo, perdendo, perdeu tudo. E aí ele pensou assim: ah, eu vou trabalhar lá no chiqueiro, vou ganhar um dinheiro e vou dar um jeito. Então, até antes do caindo em si, ainda ele estava pensando em trabalhar e dar um jeito. E ele foi trabalhar no chiqueiro. E quando ele estava no chiqueiro, então, até momentos antes, ele ainda não tinha caído em si. Mas nesse ponto do caindo em si, aí ele enxergou: eu pequei contra o céu e contra o meu Pai. Então, esse ponto, ele caiu em si. Sabe, é esse ponto que nós temos que chegar. A gente tem que cair em si e falar: não, eu não quero, isso é pecado, isso é errado, isso está destruindo a minha vida. É esse ponto que é o não. Não quero mais. Então, quanto mais tempo a gente levar, mais tempo a gente vai perdendo. Então, esse jovem, o ponto-chave de mudança é esse ponto do caindo em si. Por que ele caiu em si? Eu pequei, eu errei, eu sou um pecador, eu não presto, eu sou um cara tão ruim que eu não sou nem digno de ser chamado filho do meu pai. Então, esse é o ponto de guinada, esse arrependimento genuíno, não é aquele arrependimento, eu estou errado e vai e volta. E aqui eu quero colocar uma diferença entre remorso e arrependimento, né? Digamos que você está colando lá e a professora pega você colando e te dá um 0 na prova e manda você fora da sala. O que é o remorso? Remorso é o seguinte: você puxa, você sente aquele peso porque você levou o 0, mas você volta a colar em outras matérias. Então, o remorso é você sentir o peso da consequência, tá? E o arrependimento é quando você levou um 0, você olhar e dizer: eu pequei,
eu errei e não vou fazer mais isso. Isso é um arrependimento genuíno, é esse desejo de não querer mais cometer o pecado. Pode ser que dali um tempo você caia novamente e você arrepende genuinamente, mas o remorso, ele foca a consequência. Então, você fica com peso, eu fui pego, tal, mas pela consequência. Você não se arrepende do ato de nunca mais querer pecar. Então, há uma diferença de remorso. Muitas vezes a gente tem um remorso, porque nós somos pegos por causa da consequência. Mas arrependimento genuíno é não querer nunca mais pecar, ok? E isso levou, então, ao filho pródigo, esse arrependimento genuíno. Pode ser que em alguns momentos ele teve remorso, mas ele só teve um arrependimento genuíno aqui nesse momento. E levou a mudança de vida. Bom, eu vou contar aqui que eu perdi 20 quilos. E eu estava com um problema de pressão alta, mesmo tomando remédio. Eu tomava remédio e, né, variava e acontecia, caía de novo. E aí, a minha glicemia, triglicérides, colesterol e apneia estavam ruim. Eu estava até com apneia, tinha que dormir, que eu parava de respirar, né, e eu tinha que dormir com aquele aparelho CPAP. E aí o médico chegou, olhou e falou para mim assim, pera, eu fazia 5 anos, eu fazia 5 quilômetros na esteira 5 vezes por dia. Eu achava que se perdesse 5 quilos eu estaria bem, mas isso não resolvia, estava com todos esses problemas aí. Fui ao médico e ele disse que se eu perdesse 20 quilos, eu não ia ter mais problema de glicemia, blá, 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 e até a apneia ia melhorar. Gente, eu perdi 20 quilos e melhorou tudo mesmo. Eu estou com uma vida bem mais saudável. Então, quando o médico disse isso, rapaz, olha, eu caí em si, entrou na minha mente aquilo, eu tenho que perder 20 quilos, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer um regime rigoroso. Gente, quando eu tomei essa decisão, eu fiquei assim, sabe? Você fica o tempo todo desesperado, só pensando comida, 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 comida. É um negócio estranho. Aí eu percebi que eu tinha uma compulsão, né? E que a comida estava me controlando, e eu não controlando essa questão da comida. Até antidepressivo, ansiolítico, o médico queria me receitar, mas eu não tomei remédio nenhum e eu comecei um regime rigoroso e em 7 meses eu perdi, né, 20 quilos. Então foi uma luta grande. E as pessoas vêm para mim e perguntam, Marçal, como é que você foi o seu regime? Eu digo assim, o regime meu foi aqui, ó, foi cair em si. Por quê? Porque não adianta, não é método, qualquer método funciona. O problema é aqui. E depois que eu perdi os 20 quilos, o médico disse, ó, você vai precisar de 2 a 5 anos para estabilizar. E eu fiz esse 2 a 5 anos, já estou há mais de 5 anos aí que eu perdi esses 20 quilos, mas eu ainda luto, né? E o resto da vida eu vou lutar, porque eu não vou deixar de ter fome e desejo de comer. A mesma coisa é com os vícios, com a pornografia, com qualquer compulsão. Você gera uma autopista e você tem que caminhar um outro caminho, gerar uma nova estrada, um novo caminho, e não entrar mais nesse caminho. É não, não, não.
E esse caminho, a gente pensa assim, não dá para explodir, né, detonar com esse caminho. Não, esse caminho, ele é físico, ele ficou no seu cérebro. E se você voltar, você não volta do zero, você volta já no 60, no 70, né? E já volta com tudo, né? Então, por quê? Porque essa estrada você não consegue mais implodir ou explodir, né? Ele pode criar alguns matinhos, alguns buracos, mas ele fica ali. E rapidamente você restaura esse caminho e você não começa nunca do zero. Então, eu dei uma ideia para vocês que é muito importante no ministério de vocês, e eu tenho certeza que vai ajudar, né, na vida de vocês aí, esses conceitos. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de fazer? O assunto vai continuar, né, Marcelo? Com certeza você está introduzindo, está fazendo um pano de fundo para a gente entrar no tema, que está muito bom, muito bom. Vocês conseguiram ter um entendimento? É meio longo, né? Mas eu passei várias coisas. Depois vocês vejam com calma. Eu vou passar esse slide para vocês, ok? Tá bom? Muito bem Tá bom. explicado, muita clareza para mim, muita coisa que eu Ajudou? nunca tinha compreendido, né? A gente sabe mais ou menos, mas da forma como você trouxe aí, é uma explicação maravilhosa. E olha, Graças a é Deus. muito importante para vocês, porque vocês precisam criar sempre novos caminhos neurais. E às vezes a gente está num estágio, a gente põe um bloqueio. Não, eu não consigo. Não, não é verdade. Você consegue. E aí você vai gerando novos caminhos neurais. Então, tudo que é ruim, o teu cérebro de primeira rejeita. Não dá, não consigo. Então, é isso que vai acontecer nas pessoas. Agora, por outro lado, a repetição vai colocando o quê? No automático. E é isso que gera religiosidade. Então, vocês têm que tomar cuidado. Porque tudo, você vai na igreja, já reparou que chega uma hora que até a igreja é cansativo. Você chega no culto, você já sabe tudo que vai acontecer. Aí você liga o piloto automático. Aí você canta por cantar, lê a Bíblia e tal, e já fica até querendo acessar o celular, porque você está entediado. Por isso que o Senhor nos diz para a gente andar em novidade de vida, né? Cada dia, né? Então, se você não andar em novidade de vida, você vai estar no piloto automático, né? E aí é cansativo, né? Amém. Então, entender como o cérebro Amém. funciona vai ajudar vocês até a aconselhar as pessoas nos problemas que vocês vão começar a entender o que acontece, né? E os traumas, Aleluia. as feridas, então, geram pensamentos repetitivos, né? Tipo, eu nunca vou ser nada, eu não consigo, eu sou assim, eu sou assim. Acho que acabou. Saiu, mas nós continuamos aqui. Ele bateu alguma Fala aí, Edson. Fala aí, Edson. Não, eu acho que ele bateu alguma tecla errada lá e derrubou ele próprio. Tá Mas bom. engraçado que continua gravando, né? Eu estou olhando aqui, ele teria que entrar de novo, que eu acho que só ele consegue, né? Ele saiu só do coisa, mas ele não desligou, entendeu? Vai mas começar a ele não rodar desligou. uma regressiva lá para ele, se ele entrar de novo, vai cancelar tudo. Mas graças a Deus, né? O Senhor nos deu nova vida em Cristo. Eu acho que ele nem vai entrar, talvez. Será que não? Ou ele nem percebeu que caiu? Não, percebeu sim, né? Acho que sim, né? Porque Ele não ele está vai vendo ver mais.
Ele não vai ver a imagem dele mais. Ou a nossa. Ou a nossa. Vai pensar assim, saiu, todo mundo me deixaram sozinho. Mas não, o que eu ia, né, vocês já falaram aí, né, mas é muito interessante, né? Para mim foi até surpresa, né, de abordar um tema assim, está sempre acostumado, né? Só pegar um tema bíblico e desenvolver e tal. E ele pegou um tema, é claro que tudo é bíblico, né? Está relacionado com a Bíblia, né? Mas no enfoque total, assim, esse científico, vamos dizer, né? Que ele colocou, né? Uhum. É uma área que a gente realmente precisa aprender essas coisas mesmo, até para lidar conosco, primeiro momento, né? Essa do cair em si, né? Realmente lidar conosco e também lidar com aqueles que estão à nossa volta, né? Isso, com certeza, nos dá mais misericórdia, compaixão, né? Empatia, né? Com as vidas, né? Amor mesmo, né? Por aqueles que estão passando, né? E eu vejo que hoje, assim, eu ia até perguntar um pouco mais a ele já falou um pouco na outra vez, sobre exatamente como abordar, né, essa questão de, principalmente pessoas que estão muito afetadas já, e aí entram em depressão, porque de vez em quando eu tenho ouvido aí de irmãos que, olha, o irmão tal está em depressão, a irmã está em depressão. Eu sei que nós já lidamos muito com isso, né, com essas situações, e sempre colocamos, né, a questão como espiritual mesmo, né, e eu entendo que é, mas eu acho que tem mais coisas que a gente precisa aprender e até como lidar com isso, né? E, exemplo, como ele falou, a mente viciada já, né? As pessoas que estão em situação de rua, né? Realmente é muito claro, é muito visível, né? Que o raciocínio da pessoa já foi alterado. Ele não raciocina de uma forma que a gente consideraria assim normal, equilibrada. Ele não tem esse raciocínio. Ele não consegue raciocinar do tipo, a gente diria assim, peraí, é só sair da rua, ir para um local, tomar seu banho, melhorar, começar a trabalhar e sua vida vai dar tudo certo. Ele não consegue ter esse raciocínio, né? E aí, né? O que a gente Eu creio pode... que a gente simplifica demais, às vezes, as coisas com regras, com métodos muito simples, sem buscar discernimento e conhecimento, né? Eu acho que as duas coisas precisam caminhar juntas. Conhecer a história, conhecer também como funciona desde da mente, das emoções, o corpo, quanto discernimento do Senhor, do que é puramente espiritual e do que não, do que foi simplesmente algo por anos construído em cima da mente, que foi adoecendo, adoecendo, adoecendo. Sim. Então, acho que é termos mais temor até em lidar um com o outro, uns com os outros, para não atropelarmos com regras, com conceitos bem básicos.